Pronto, vamos lá. O tema dessa aula aí é o assunto 1, né? Produção eletrônica de potência. Então, esse assunto é um assunto introdutório sobre a eletrônica industrial, tá? Estou falando aqui da eletrônica de potência porque, como falamos na aula anterior, a gente utiliza a eletrônica de potência em aplicações industriais nessa disciplina. Por isso que se chama eletrônica industrial. Aqui, o roteiro da apresentação, a gente vai revisar aqui as grandezas elétricas, tá? Identificar as áreas de aplicação da eletrônica de potência, relacionar as principais fontes consumidores de energia no Brasil, tá? Comparar com as fontes e os consumidores dos Estados Unidos, por exemplo, que é um país considerado desenvolvido, e aplicar os conceitos em situações práticas, tá? Para entrega, vai ter a semana que vem, vocês vão entregar, vão responder lá o fórum, lá no Canvas, tá? Sobre esse assunto, tá? Se não me foge a memória, já está liberado lá. Se não tiver, eu confiro mais tarde, terminar a aula, e libero para vocês. Se não me engano, já está liberado. Já responder até semana que vem. Esse slide é só para relembrar, né? As grandezas elétricas, tá? Trabalho, tensão, corrente, ampere, volt e assim por diante, tá? Para a gente não esquecer as grandezas. Lembre-se que eu também sou professor de instrumentação, né? Então tem que trabalhar com as grandezas corretas. E os multiplicadores, tá? Essas grandezas, esses multiplicadores, estão todos no sistema internacional, tá? Todos no sistema internacional, a de unidades. Então, no final da apresentação tem um link lá desse documento que a gente tem e normatiza, vamos dizer assim, tá? A utilização das grandezas e dos multiplicadores. Como já conversamos na primeira aula, a eletrônica, quando vimos o conteúdo, tá, programático da disciplina, a eletrônica industrial ela utiliza princípios da eletrônica de potência, tá, semicondutores de potência, para construir diversas soluções, indústria principalmente. Esse slide tem várias áreas, tá? Desde a área automotiva, por exemplo, carro elétrico, mas tem hoje de mobilidade, carro elétrico, vamos dizer assim, mais moderno, né? Tipo de automóvel, utiliza fortemente semicondutor de potência. Por quê? Os motores que utilizam no carro elétrico são motores de CC. Bateria também. A bateria, acumulador de energia, gera corrente elétrica na forma de corrente direta. A gente chama de corrente contínua, né? No Brasil. E o motor também é de corrente direta. Só que o motor não gira, o motor do. Tá. Só que o motor não gira com a velocidade todo o tempo. Claro. Você para o carro, para de acelerar, ele para o carro. Acelerar, ele vai acelerando aos poucos. Então, esse controle da quantidade de energia que é injetada no motor é feito por dispositivos de potência, tá? Chaves semicondutores de potência. E também os circuitos de controle. E aí você usa esse mesmo raciocínio para as outras áreas que estão aí no slide, tá? Então, por exemplo, a área aqui tem aqui esse trem, né? Esse trem que está lá do esquerdo aí de vocês. Metrô, tá? Trem de alta velocidade. Então, também, geralmente, somente trem, tá? O motor também dos trens são de corrente contínua, mas o fornecimento de energia é por subestação de corrente alternada. Tem que ter retificador, tá? Geralmente, esse retificador é retificador controlado, potência, tá? Porque uma locomotiva dessa, um trem desse elétrico, tem um consumo de energia bem considerável, tá? Tem um controle de potência aí, tá? Bem robusto para poder que esses trens operem de forma satisfatória, tá? Eletroeletrônicos, nem se fala, tá? Todo equipamento elétrico, eletrônico, hoje, computador, celular, tem algum tipo de eletrônica potência, vamos dizer assim, a dispositivo semicondutor de potência, porque eles todos usam fontes chaveadas, tá? Equipamentos eletrônicos trabalham com corrente direta, corrente contínua. A instalação elétrica me fornece energia na forma de corrente alternada, então eu tenho que converter essa forma de energia, de alternada para contínua. Aí onde entram os conversores aqui na fonte de alimentação, seja do celular, seja desse projetor que está aí na tela. Então ele vai ter um retificador interno,
e vai ter um conversor CC-CC, para poder adequar a tensão CC com as tensões CC do ciclo digital. Geralmente são 5 volts, 3,3 volts ou 12 volts. Tá? Aí segue, tá? Energia renovável, que hoje não é que está na moda, tá? Não chamo nem mais do futuro. Energia renovável já é atual, tá? Mas o futuro já é atual. Então, hoje em dia, você olha para qualquer telhado aí de uma residência, tem um painel solar lá. Tá? Os painéis solares geram energia na forma de corrente direta também. Como é que eu alimento a instalação elétrica? O painel solar, se a instalação elétrica é corrente alternada. Onde entra os conversores de corrente contínua para corrente alternada. Tá? DC, CA. E assim por diante, tá? Aeroespacial também, de baterias, tá? Ou de geradores dos aviões ou dos naves espaciais, geralmente painel solar também, tá? Satélite, essas coisas. No painel solar e tem que ter os conversores lá dentro, tá? A parte de saúde, os equipamentos de saúde também, tá? Então, geralmente, equipamentos de grande porte que exigem potência considerável, vai? Pessoas, geralmente de corrente alternada trifásica para as minhas instalações, meus equipamentos de corrente contínua. Então, todas essas áreas aí envolvem algum tipo de conversores de potência. Uma forma de corrente de energia, tá? Que seja de corrente alternada contínua para outra forma. Principalmente, não é só converter de uma forma para outra. Também controlar o fluxo de energia da fonte ou das fontes para a carga ou para as cargas. Tá? Geralmente, quando fala de carga, a gente considera uma carga só. Seja uma instalação com vários equipamentos, mas aquela instalação toda é considerada uma carga única. Tranquilo? Esse slide é mais para falar dos conversores, tá? AC, AC, CCCC, CCCA e CACA. Tá? Por exemplo, o carro elétrico basicamente é DC-DC. Bateria corrente direta para o motor do... assim por diante, tá? Ali, ar-condicionado. Geralmente, os motores de ar-condicionado são corrente alternada. Tá? Hoje em dia, a gente utiliza muito inversor de frequência tá? Para refrigeração, tá? Seja residencial, comercial, industrial. E aí, o inversor de frequência me dá um ganho muito grande, controle de energia. Eu consigo controlar, de acordo com a temperatura, a quantidade de energia necessária no motor para manter aquela temperatura, set point, ou para atingir um set point diferente, tá? Temperatura que você seja. Diferente da tecnologia tradicional, que é com o termostato. Quer dizer, é uma chave, basicamente, eletromecânica. Os termostatos antigos, né? Era um líquido. Quando a temperatura baixava, ele fechava o contato, tá? Quando a temperatura subia, ele abria o contato. Era o inverso, tá? Para atingir a temperatura, ele abriu o contato para desligar o compressor. E aí tinha que esperar a temperatura subir novamente para poder ele fechar o contato para ligar o compressor. Então, esse controle é pouco... é grosseiro, vamos dizer assim, tá? Tem pouca resolução. Com um inversor de frequência, com sensor digital, com Thermopar, PT100, consigo um controle bem mais sofisticado, tá? Bem fino. Quer dizer, quando a temperatura vai chegando próximo ao set point, eu não preciso desligar o compressor. Diminua a velocidade, eu diminuo a troca de calor, eu consigo manter aquela temperatura mais estável, com pouca energia. A energia eólica, aproveitando esse slide, é interessante porque gerador de corrente alternada, um gerador síncrono, já diz o nome, né? A frequência da tensão de saída ela é proporcional à velocidade mecânica do gerador, do rotor do gerador. Tá lembrado disso? A de conversão eletromecânica. Então, o que acontece? Se eu coloco um gerador síncrono numa hélice, uma turbina eólica, o que acontece? O vento, hora está forte, hora está fraco, hora ele muda de direção. Então, a velocidade não é constante. Como é que eu trabalho para gerar 60 Hz fixo? A velocidade mecânica não é constante. A frequência vai depender da tensão de saída, vai depender da velocidade mecânica, tá? 120 F sobre P, tá? Velocidade mecânica. Então, você tem que ter um conversor, a gente usa aqui um tipo de conversor que ele vai retificar essa tensão alternada, porém de frequência variável, gera um barramento CC, de corrente contínua, direta,
e coloco outro conversor na saída, de corrente direta para corrente alternada. Agora sim, de frequência fixa, tá? 60 Hz fixo. Aí você tem uma variação de velocidade na entrada, porém a frequência de saída é fixa. Passando aqui. Isso são exemplos, tá? De encapsulamentos de chaves semicondutoras. Tá? Aí, os de cima, preto ali, aquelas caixinhas pretas, são geralmente módulos de cristores, tá? Ou de outros, tá? Depende do que você tem ali com chave semicondutora. Esses vermelhos aqui já são positivos discretos, tá? Podem ser diodo. Como é que eu sei que é diodo? Diodo é esse que só tem esse cabo vermelho mais grosso, tá? Ligado do lado direito, cabo vermelho e um cabinho fino branco, se você perceber, tá? Esses são tiristores, quer dizer, esse cabinho fino branco e um cabinho fino vermelho são os gates para disparar. Disparar tiristor. A gente vai estudar isso no próximo assunto. Tá? Tiristor, eu digo a hora que ele liga. De olho passou a tensão de 0,7 volts, ele já conduz. Ou não. Além de passar de 0,7 volts, aplicar uma tensão no gate. Na verdade, injetar uma corrente no gate para que ele possa começar a conduzir. Certo? Os do meio são também tiristores, tá? Só que de capacidade de corrente maior, esses discos ali, tá? Eu tenho até um lá embaixo que eu vou pegar, tá? Vou dar uma pausa aqui, gravação, e vou lá embaixo pegar o tiristor para vocês. Dá um stop, depois eu outro vídeo aqui, mas depois eu linko tudo, corto, faço a edição, né? Tá? Só aqui para mostrar para a câmera, tá? Eu expliquei para vocês. Esse aqui é um tiristor, como esse que está aqui na tela aí do slide, tá? Só que ele é um tiristor, como é que eu sei? Porque tem um terminalzinho aqui de gate, faro, tá? E nessa tela aqui, seria esse vermelhinho aqui, tá? Esse rabichozinho aqui. Esse do lado aqui, que não tem rabicho, é um diodo, tá? E aí, também tem a simbologia aqui, anodo, catodo. Então, o anodo é essa parte de baixo, nesse sentido. Essa linguetazinha aqui é o catodo auxiliar, que a gente chama. Então, aqui vem um rabicho daquele branco, encaixa aqui. E a outra extremidade vai para o circuito de controle, para o circuito de controle saber a tensão que está na carga. E aqui, o catodo aqui já vai para a carga. E o gate também, que é esse pinozinho aqui, também tem um rabichozinho aqui vermelho, que vai para o circuito claro. E vai mandar corrente para cá, para esse cara começar. Beleza? É bem pesadinho aí, tá? Assim, comparado com o tamanho, tá? Essa parte branca ao redor é a isolação, material cerâmico, a isolação. Perceba que ele é enrugado, né? Tem aquelas rugas, fosse um isolante mesmo, tá? Um isolador. O isolador você tem que aumentar, né, o caminho para evitar aquela fuga de corrente, para aumentar a resistência, né? Então, ele tem exatamente essa cerâmica aí ao redor para funcionar como isolante. Se qualquer dúvida é só perguntar aí, tá? Então, esse tiristor que está na mão de vocês aí, facilmente ele conduz aí 1000 amperes de corrente. Tá? A tensão de isolação dele depende do modelo, tá? Esse daí, no mínimo 1200 volts CA de isolação. Quando ele está desligado, bloqueado, ele suporta nos seus terminais uma tensão de 1200 volts. E quando está conduzindo, esse modelo aí, eu lembro de cabeça, suporta até 1000 amperes de corrente. Tá? Lógico, não do jeito que ele está aí. Ele precisa de um dissipador de calor, senão ele vai torrar. Então, geralmente, a gente monta 2 blocos de alumínio, faz um sanduíche, ele vai no meio. 2 blocos de alumínio seria como se fosse o pão, e ele seria como se fosse um hambúrguer no meio, né? E aí a corrente passa entre o bloco de alumínio, passa por ele, passa por... Lá na frente a gente vai estudar o professor de CA. A gente vai voltar para esse... Vou mostrar aqui vídeos para vocês, uma montagem desse carinha, tá? Na prática. Bem, eletrônica industrial, né, que a gente usa, né? Tá? Tem aqui muito texto, mas eu vou resumir, tá? Como eu falei, a eletrônica industrial utiliza os conceitos de eletrônica de potência, desses semicondutores de potência, para construir as soluções voltadas para a área industrial.
Utilizo conceitos de eletrônica básica e de potência para construir conversores, construir inversor de frequência, cabo de partida suave, e assim vai, tá? Retificadores, tá? Fontes aviárias e assim por diante. Como é que se aplica? Aí uma listinha. Desde o seu carregador de celular, do seu laptop, iluminação, tá? Essa iluminação LED de hoje em dia. Eu atualizei essa apresentação. Antigamente tinha aqui reator eletrônico. Botei lá para o final reator eletrônico. Porque reator eletrônico hoje é coisa do passado. Essas lâmpadas tubulares, que antigamente eram fluorescentes, hoje são de LED. LED aí. Então, antigamente se usava reator mesmo, tá? Que era uma bobina para poder aumentar a tensão para alimentar a lâmpada de fluorescente, que ela precisava de uma tensão alta, para ionizar o gás. Daquela tubular, né? Hoje não, hoje é uma fita de LED que tem. E o LED é um elemento com tensão contínua, a corrente direta. E aí, de novo, na instalação elétrica é CA. Então lá dentro tem uma fontezinha CC, CA, CC. Tá, na verdade, é um retificador, né? Equipamento de telecom usa muito fonte chaveada, tá? Geração de energia renovável, já falamos, tá? Solar, energia eólica, fotovoltaica, tá? Solar pode ser também aquela que usa a energia solar para gerar vapor. Diferente, um pouco diferente dessa fotovoltaica, né? Que a fotovoltaica é painel solar mesmo, tá? São células solares, para ser mais. Carro elétrico híbrido, indústria em geral, tá? Principalmente para acionamento de máquinas, que a gente vai ver aqui mais na frente, nessa apresentação. Sistema de potência elétrica, nem se fala, e sistema de abastecimento de água e sanitário, por exemplo. Tá? Quais são as finalidades? Aumentar a eficiência da geração e da transmissão de energia, principalmente. Aumentar a eficiência do consumo de energia em motores elétricos e aumentar também e permitir o armazenamento de energia em baterias e posterior geração de corrente alternativa, que é renovável. Então, eu posso hoje armazenar energia em baterias, por exemplo, ou em bombear água para um nível mais alto, depois eu gero energia com água voltando para um nível mais baixo. Eu uso gerador CA, mas principalmente baterias eu uso energia CC. Como é que eu vou alimentar a estação elétrica? De novo, começou CC, CA. Aqui, ó. Agora vem a segunda parte, tá? Tá acabando já, tá na metade pro fim. Então, coloquei esse slide para a gente ver quais são as fontes de geração de energia do Brasil. Tá? Isso aqui é bem legal, está bem atualizado, 2023. O último relatório que tem lá, a empresa de pesquisa energética, tá? Tá aqui embaixo do link. Então, o que é que está dizendo esse slide? Bem, em 2023, em 2023 foram gerados a oferta de energia, né, foi de 313 vezes 10 elevado a sexta toneladas de equivalente de petróleo. Tá? Então, seria 313 mega TEP. Esse 10 a sexta é mega. Então, TEP é o quê? A unidade de tonelada equivalente de petróleo. Coloquei aqui a conversão para megawatt. Quer dizer, uma tonelada equivalente de petróleo equivale a 11,6 aproximadamente megawatt-hora. A megawatt-hora lembra que é a unidade de energia, tá? Megawatt é potência e energia é aquela potência durante o tempo. Certo? Então, se você tem uma máquina ou um gerador que gere 11,6 megawatt, ele gera 11,6 megawatt-hora por hora. Tá? Você pode converter isso para joule, mas instalações elétricas a gente trabalha, inclusive, é o que a gente paga no final do mês, né? A gente paga lá na conta de energia, quilowatt-hora, convertido somente para megawatt-hora, tá? Não está dizendo a historinha. Esse slide é exatamente o que está lá no relatório dos caras, da empresa Pesquisa Energética. Copiei exatamente o slide como está. Então, ele diz que no Brasil teve um aumento de 3,5% da oferta de energia de 2022 para 2023. Aqui deu esses 313 que estão aí na tela, ok? E são as perdas, tá? Quando ele fala de perda, esse número aqui eu estou um pouco cismado, mas
Eu vou mostrar depois o número dos Estados Unidos. Você vai ver que a perda é bem maior. Quer dizer, o Brasil não é tão eficiente assim. Tá? Estou achando que esse número está um pouco. Ele diz aqui, ó, a perda se refere às perdas de conversão de energia dos centros de transformação, perdão, mas as perdas na distribuição e armazenamento de energia. Quer dizer, as máquinas que geram energia têm uma eficiência entre 60% e 70%, tá? Mas de boa eficiência. A máquina térmica, por exemplo, tem uma eficiência bem mais baixa, 30%, 40%. Tá? Então, quer dizer, como é que eu tenho uma perda de 10% somente? Está um pouco. Mas está aí, é o oficial. Vamos em frente. E essa tabelinha aqui, gráfico, é para mostrar a variação, tá? 2023 e 2022. Entre o PIB e o consumo, que aumentou também 4%, e a oferta interna de energia, né, que aumentou. Esse próximo slide, ele divide a geração nas suas fontes, tá? Então, aqui de novo o apontador. 49,1% da energia no Brasil foi gerada de fonte renovável. Quais são essas fontes renováveis? Está aqui, né? Hidráulica, eólica, tá? Biomassa. Só quando eu falo de energia aqui, não é energia elétrica, não, tá? É todo tipo de energia, tá? Combustível, fóssil, gás natural, assim por diante. Energia elétrica também, mas aqui são as fontes disponíveis no Brasil. A lenha, ainda se usa a lenha, tem muito, tá? 6%. Ficou, tá? É aquela. O nome? Ficou preto, tá? É produto lá da produção de matéria-prima para papel e celulose, tá? A Chivia, se não me engano o nome, tá? Até aqui na frente, até no próximo slide. Lixívia, nomezinho desse parecido, tá? Então, 49% arredondando da energia produzida em 2023 foi de fonte renovável, fontes renováveis, tá? 51% arredondando de fontes não renováveis, tá? Aí entra petróleo e seus derivados, tá? Gás natural, carvão, urânio e outras fontes. Agora sim, consumo de energia no Brasil, tá? De novo, energia em geral, tá? Todo tipo de energia. Transportes e a indústria correspondem aqui a 64%, arredondando, tá? Transporte e a indústria, deixa eu colocar aqui o ponto, correspondem a 64%, basicamente, do consumo de energia no país. Residencial, quase 11%, é expressivo esse valor. O próprio setor energético também consome energia, 8,8%. Pecuária e serviços, tá? E 5,7% de uso não energético. O consumo, aqui outro número interessante. O Brasil, em 2023, foi 282 megatep, a tonelada equivalente de petróleo. Quer dizer, eu tive aí um excedente de produção. O consumo foi menor do que minha geração, tá? Mesmo assim, teve um aumento em comparação com 2024 de 4%. 2022, perdão. 4%. Quer dizer, de 2022 para 2023 aumentou 4% o consumo. E a geração aumentou 3,5% só. Assim, nesse ritmo, daqui a pouco o consumo é maior do que a geração. Interessante que esse relatório não mostra a quantidade de energia exportada nem importada. Se você perceber aqui, não tem energia importada nem exportada. Continuando. Aqui ele mostra, tá? Esse slide é só energia elétrica agora. Tá? Elétrica. Quer dizer, eu peguei aquela quantidade de energia geral, uma parte eu transferi de energia elétrica. Esse total foi quanto? Aqui no... Na verdade, tecnicamente é 50-50. 50%. Só que a gente compra uma geração que eles não usam. Vamos dizer, excedente deles, tá? Então a gente compra essa diferença, beleza. Tanto que tem lá boa pergunta, que lá tem um retificador também, e a máquina lá é 50 Hz. Paraguai, a nossa é 60. Aí ele retifica, transmite em CC, e lá em São Paulo eu esqueço o nome da usina. Aqui depois.
ela inverte para CA. Isso, exatamente. Vou até colocar aqui lá essa linha, tá? É bem antiga essa linha. Então, pode ser considerada energia importada. Eu comprei de um fabricante externo. Está sobrando. Mas perceba, como eu falei, perceba que nesse relatório não tem essa energia importada. Interessante que eu notei isso aqui. Tá? Mas pode ser considerada, viu, energia realmente importada. Um excedente que o vizinho não usa, eu estou comprando, tá? Estou pagando por ela. Assim, pagando não é em dinheiro, né? Crédito. Beleza? Voltando para cá, ó, a energia elétrica disponibilizada, agora só energia elétrica, tá? Em 2023. Tá aqui tudo. Aqui nessa coluna, tá? Então, o total disponibilizado em 23, os 723, agora está em quilowatt, não. Que é mega unidade. É watt-hora, né? Só não estou vendo a unidade. Desculpa, obrigado. Achei, tá aqui. Tá aqui a unidade. Eu vou ter que editar esse vídeo para tirar esses. Então, ó, tá aqui em terawatt-hora. Foi disponibilizada energia elétrica, somente elétrica agora, tá? 723 terawatt-hora em 20. Desses, 565 foi gerado por centrais elétricas. A SP, tá aqui embaixo, tá? Serviço Público, que é a legenda, tá? Vamos estar lá no relatório, tá? Dos caras. Tá aí o link, tá? Ah, centrais de autoprodução, tá? Essa APE aqui, 142 terawatt-hora. E aqui sim, eletricidade importada ele tem aqui, tá? Terawatt-hora. Deve, deve entrar aqui, tá em público. Cálculo aqui. Esse resumo aqui, esse relatório é um resumo, tá? Um relatório detalhado dele lá. Quase 500 páginas. Aí ele deve explicar lá com calma essa importação. Deve entrar aqui em Itaipu. E a última linha é o consumo final da eletricidade. Foi 616. Quer dizer, novamente, tivemos aqui um excedente de energia, tá? Elétrica agora. Quer dizer, produzimos 723 terawatts-hora, consumimos 616 terawatts-hora. Essa última coluna é somente a variação de 2022 para 2023. Ele diz aqui ó, que teve um aumento de 4,8% na disponibilização de energia e 5,2% no consumo, tá? Entre 22 e 23. Beleza? Então, quer dizer, o consumo está aumentando aqui nesse caso mais do que a oferta. Continuar assim, daqui a pouco a gente vai ter que importar mais energia. E aqui estão as perdas, ó. Agora sim, o sistema elétrico é mais ou menos isso mesmo, tá? 15%. As perdas do sistema elétrico mais ou menos é isso mesmo. Gira em torno disso. Tá, tá mais próximo da realidade. Tá, e aqui, esse último slide, ainda falando do Brasil, dividindo a geração de energia elétrica. Sabemos a maior parte da geração de energia do Brasil é fonte de energia hidráulica, tá? Diminuiu um pouco em 23, 58,59% da energia elétrica produzida no Brasil foi de fonte de usinas hidrelétricas. E a segunda, hoje, atualmente, é a energia eólica, está chegando aqui a 13%. Quer dizer, o governo ofertou muita usina, muito leilão aí de energia eólica, tá? E fazendas eólicas aí. A energia solar, também um crescimento aqui bem interessante, 4,4% para 7%, principalmente pelo consumo residencial, tá? Tem muita gente gerando de forma residencial energia elétrica. Então isso aí está sendo bem expressivo, tá? Mas a eólica não, a eólica é mais oferta pública. Geração de energia eólica. E aí o restante, a gás natural, que são as termoelétricas, tá? Carvão, gás natural, diesel, é muito pouco. E 2% de energia nuclear, que é lá as usinas de Angra. 2%. Quer dizer, quando aumentar mais, quer dizer, não está aumentando a usina, só produz aquilo. Eu li em algum lugar, estavam planejando fazer outra no Ceará. Foi isso?
de Pernambuco, mas usina nuclear é muito cara. É uma tecnologia legal. É uma tecnologia extrema, tá de ponta. Muito importante. Para o Brasil é muito legal ter. Expandir, na verdade, né? É uma energia limpa, entre aspas, ela não gera CO2, basicamente. Basicamente, aquilo que sai daquela chaminé é vapor de água, do resfriamento do gerador nuclear. A resfriar. Exatamente. Qual o problema? É o lixo. Tá. O único problema que tem, o único detalhe, tá? Mas é uma geração de energia. Desde que você trate corretamente aquele lixo nuclear, também a operação da usina seja segura, tá? Uma guerra, por exemplo, tu invade logo a usina nuclear, tá? Quer dizer, se der um problema ali, lasca tudo. Sim, vai prejudicar um bocado de gente. Aí o caso de Chernobyl, né? O maior caso aí, Fukushima, não, é nuclear, tá? Nos Estados Unidos também, a gente vai ver aqui. Se não me engano, é 50%, é 40%. Vai ver aqui. Exato. Porque eles têm pouco recurso hidráulico, pouco rio. A gente tem muito rio, tá? Lógico, é mais inteligente usar a energia dos rios, e é uma energia limpa também, é até mais limpa. Então, beleza. Agora a gente vai comparar essa visão aqui que a gente teve aqui do Brasil, geração em comum, com agora um país. Desculpa, deixa eu só esse slide, né? Ah, esse aqui é interessante porque ele fala da participação no consumo da eletricidade, tá? Então, a indústria que mais consome energia elétrica, que é produzida elétrica. E tem outro slide mais na frente, diz que em países desenvolvidos e industrializados, o consumo de energia na indústria é representado 50% por motores elétricos. Tá? Onde eu quero chegar com esses números? E a maioria da energia consumida na indústria, a maioria da energia elétrica consumida no país é da indústria, e a maior parte da energia da indústria é consumida no funcionamento de máquinas. E eu tenho boa parte dos conversores de potência utilizados em ações. É onde eu justifico a utilização dos nossos dispositivos semicondutores de potência, tá? E dos nossos conversores. Aí vem, né? 27% é residencial, comercial, público. O próprio setor energético consome energia. Agropecuário, perdão, transporte. Transporte é mais metrô, tá? Agora sim, vamos comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, essa fonte aqui é da EIA, vale? É tudo EIA. E é um slide bem, assim, eu acho bem mais, slide bem mais resumido, vamos dizer assim, do que o da empresa energética aqui do Brasil, tá? Antigamente, os relatórios antigos dele tinham também um resuminho parecido com ele. Então, assim, para a gente analisar. É bem, né? É um resumo mesmo. Eles agora estão dividindo muito. Então, deixou de ser resumo, né? Começou a ser detalhe. O que é que diz aqui? Fonte, lá do lado esquerdo de vocês, consumidores aqui desse lado. E ele divide aqui em geração de energia elétrica no meio. Fica bem didático, tá? Então, essa parte aqui no meio, deixa eu ligar aqui o ponto. Aqui onde ele fala de energia elétrica somente, ó. Tem as entradas para produzir energia elétrica. Essas entradas, ó. Quer dizer, 1% da energia elétrica é produzida a partir do petróleo, 42% a partir de gás natural, e assim, né? O projetor, dá para ver, né? 10%. Isso. Energia renovável, 23% é carvão e 25% é energia nuclear, para gerar energia elétrica. Aí lá nos Estados Unidos, em 2023 também, tá? Atualizado aqui, ó. Atualizado aqui, perdão. É, aqui nas fontes, tá? Tem um total aqui de 93, aqui já muda unidade, ó. 4 trilhões de BTUs. Baixa o boto, tá? BTU é unidade de energia elétrica também. Energia, perdão. Um BTU equivale a 0,29, 0,3 watt-hora. Unidade bem pequena de energia. Bem, BTU é o quê? British Thermal Unit. É a unidade inglesa, né? De transferência de calor.
Eles usam essa unidade, tá? A gente converte tudo para quilowatts. Hora, para ficar mais fácil, tá? Então seria 0,0003 kWh. Era bem pequeno. Mas dessa quantidade de energia produzida em 23 deles lá, 38 foi a partir de petróleo e seus derivados, 33% de gás natural, 9%, 36, perdão, 36 mesmo. Eu li em cima é em BTUs, tá? 4 trilhões de BTUs. Parênteses é a porcentagem. A energia renovável representa 9% da geração dele, carvão 9% e nuclear 9%. Da produção total de energia. Os consumidores, aqui do lado direito, 37% é para o transporte, aqui, ó. Tá? Aí entra tudo, caminhão, tudo. Petróleo, diesel, todo tipo de energia, tá? Indústria, 35%, de novo, né? Para industrializada. Residência, 15% e comércio, 13%. Aqui não tem a parte pública. Tem a parte de agropecuária, porque ele considera a parte de agricultura comercial. E outra parte industrial. Ele divide lá de forma diferente da gente. Por isso que aqui não tem uma pastinha só para agricultura. E aqui embaixo, na parte elétrica, nessa parte cinza, tá? 41% ó, da energia. Deixa eu marcar aqui. 41% da energia disponível foi convertida em energia elétrica. E 59% foi perda. Tá aqui. Por quê? Em sim, está bem perto da realidade. É o rendimento das máquinas de conversão, eletromecânica, principalmente, e térmicas, as máquinas térmicas também. Perceba que boa parte da produção dele, ó, 1% é petróleo, 42% é gás natural. São termoelétricas. O rendimento é coisa de 40% mesmo. Tá? Então, 60% eu perco a energia disponível. Certo? A nuclear mais eficiente e a hidráulica também, renovável aqui. Tá? A renovável dele, a parte é hidráulica, a parte é eólica, a parte é solar. Tá? E do consumo da energia, dos 41%, 1% foi para a indústria, para o transporte, 27%. Estou lendo aqui agora, tá? Não sei se está muito claro para vocês ali. 27% foi para o consumo industrial da energia elétrica, 38% residencial, 36% comercial. Então, aqui, ó, a energia elétrica, diferente do nosso, representa 27% do consumo de energia elétrica mundial, tá? O Brasil foi quanto? 36%. Porque eles usam outras fontes de energia na própria indústria. Principalmente ali, ó, gás natural, tá? Gás natural e também uma parte derivada de petróleo. Certo? Tranquilo? Posso ir caminhando aqui? Esse aqui também é um resumão que está lá também no site da IA. Só me lembrar o que é IA, tá? Eu vou editar esse vídeo. Agora fugiu aqui, pô. Tava com ele na cabeça e fugiu. Energetic. Não lembro. Deixa eu aqui. É IA.gov. Né? IA. Energy Information Administration. Administração, né? É o Departamento de Informação, de Administração e Informação da Energia. Tá? Então, de lá, ó, consumo de energia elétrica aqui, tá? Tá um pouquinho diferente do outro lá. Desculpa, fontes de energia elétrica. Parecido com o anterior, tá? Gás natural 43%, carvão 16%, nuclear 18%, outro nuclear é 25%, e aqui 21%. Tá? Isso aqui é 2023, tá um pouquinho diferente. E aqui, ó, deixa eu ver se é o último. E aqui é o outro resumão que a gente faz, tá? Agora é do consumo de energia. Então, isso aqui é legal porque mostra o que eu falei anteriormente. Essa última coluna aqui, do lado direito, é aqui, ó. Maior consumo de energia para manufatura, tá?
ao consumo de energia elétrica para uso de manufatura nos Estados Unidos, em 2018. Dado mais recente que ele tem lá. 50 e... Não está legal aqui, mas é 50 e poucos por cento. A parte vermelha aqui, ó. 52% mais ou menos, tá? Tô lembrando aqui, porque eu vi lá na outra... Quando você bota o mouse em cima, é dinâmico, ele abre. Aqui é só um slide. Então aqui é 52% aproximadamente, ó, para machine drive, que é funcionamento de máquinas, motores, tá? Elétricos. Então, metade da energia consumida na indústria, como eu falei, fracionamento de máquinas. E tudo isso usa eletrônica de potência, eletrônica industrial, tá? Só por curiosidade, o comercial, essa parte azul aqui, todos os outros usos, tá? Que é o quê? Geração de vapor, tá? Aquecimento de espaços e assim por diante. Mas, por exemplo, esse amarelo aqui, computadores, refrigeração, tá? A refrigeração de espaços, ventilação. Aí aquecimento de água. E aqui no residencial, só para a gente aqui o raciocínio, primeiro fatia aqui é para o aquecimento do espaço, resfriamento de espaço e aquecimento, tá? Basicamente, um terço da energia que eles usam nas casas é para resfriar e aquecer as casas. Ou é muito frio, tem que aquecer, ou é muito quente, tem que resfriar. Tá? Depende de onde eles estão. Aquecimento de água, assim vai, tá? Freezers e refrigeradores, quer dizer, a metade é só para troca de calor na residência. E o restante dos outros usos, tá? Eletroeletrônicos e assim por diante. Máquina de lavar e assim por diante. Tá? Então perceba que as matrizes energéticas são diferentes, tá? No Brasil é muita energia renovável, a metade basicamente é energia. Nos Estados Unidos, somente 10%, voltando aqui, ó. 9% da energia deles é renovável. Tá? O Brasil é um país muito mais sustentável nesse ponto. Tá? E já estamos na última parte da apresentação. Parte aqui de aplicações. Então, aplicações para acionamento de máquinas, como o pai falou até agora. Tá? Então, aqui um exemplo de bombas centrífugas para elevar nível de líquidos, nível mais baixo para um nível mais alto. Então, eu tenho atualmente controle que é feito aqui, ó, por reguladores de velocidade, que são os famosos inversores de frequência. Então, a depender da vazão que eu preciso, depender da vazão que eu preciso para elevar esse nível desse líquido, posso aumentar ou diminuir a velocidade. Eu posso esperar um pouco mais para completar um reservatório superior, por exemplo. Eu não preciso girar a máquina na velocidade nominal. Eu posso girar um pouco mais lento. Aí eu vou ter um consumo de energia um pouco menor. Também vou ter uma vazão menor, porém é admissível pelo meu processo. Tá? Então, hoje em dia, os processos permitem essa variação de velocidade. Para isso, eu uso um equipamento industrial chamado inversor de frequência, ou drive, tá? Que é vamos dizer assim, né, o acionador do motor. No caso aqui de bombas e ventiladores. Outra aplicação prática aqui, a gente chama de no-break aqui no Brasil. Né? O nome técnico é UPS, tá? Fonte de energia ininterrupta. Interrupta entre aspas, tá? Porque quando a bateria descarregar, ele vai parar. Qual é a ideia desse no-break? Já conhece. Ele vai manter a carga energizada caso haja uma queda de energia ou da minha instalação elétrica. Então, a gente usa muito em que? Servidor de dados, tá? Data center. Porque se houver uma queda de energia, centro cirúrgico, tá? Um bloco cirúrgico, uma emergência que está lá. Se houver uma queda de energia na concessionária, que não é difícil de acontecer, eu tenho meus backups de energia, geradores elétricos, principalmente a diesel. Só que esse gerador a diesel para entrar leva um tempo. A máquina atingir a velocidade nominal e para nesse tempo, que pode levar de 1 minuto a 5 minutos, depende da carga, eu posso ter uma UPS dessa, um no-break desse, para manter a minha carga em operação, até o auxiliar principal, vamos dizer assim, gerador a diesel. Percebe? E nesse slide, digo aqui, já adiantando um bocado de coisa, tá? 2 tipos de no-break que a gente tem, UPS, o online e o offline. Quer dizer, o online a gente como, tá? É de estudo. O online, ele está constantemente alimentando a carga pela fonte de energia bateria. Então, a bateria está alimentando um inversor de frequência. Conversor CCCA,
e alimenta a minha instalação. Caso haja uma falta de energia, eu não vou sentir, porque o meu conversor já está ligado, alimentando minha carga. O offline, lado direito aqui da tela, o princípio dele é um pouco diferente. Ele tem aqui uma chave. Ser estática, como ele está dizendo aí, pode ser uma chave eletromecânica mesmo, tá? Como é o funcionamento? E quando tem concessionária, a chave está fechada, alimentando diretamente minha carga. Beleza. No momento que falta a concessionária, essa chave vai abrir, eu vou ligar meu inversor para poder alimentar a carga. Leva um pequeno tempo, mas leva um tempo. Você tem uma piscada, como a gente na luz. A luz dá uma piscada, porque é o momento que o dobreiro está chaveando. Tem carga que não tolera isso. Ela pega e vai desligar. O computador. O computador, dependendo da velocidade de chaveamento, ele vai desligar. Imagina o computador do Google fazendo isso. Vai cair o servidor do Google. Tá? Então, esse tipo de no-break offline está em desuso. Tá? Tem carga que não tolera mesmo esse chaveamento rápido. Hoje em dia está partindo, a maioria dos que eu conheço é online, tá? Principalmente para cargas críticas. Tá? Transporte, metrô, como eu falei no início. O metrô está aqui, tá? As várias tensões. Exemplo, tá de um fabricante chamado Pluton, se não me engano, é lá lado da Ucrânia, Polônia. Metrô tem aqui, classe de voltagem, tá? Ali. Tem várias tensões, tá? Tem de 600 volts até 3.300 volts. O detalhe é que, qual é o detalhe? É que corrente contínua. O metrô é em corrente contínua. Então, eu tenho que ter um retificador CA-CC para alimentar o metrô. Por exemplo, o metrô do Recife ele é 3.000 volts CC. Tá? Então, eu tenho que retificar, tem uma subestação lá de 69, CA para CC, 3.000 volts. Aqui tem um retificador lá controlado. Certo? E aí usa esses tiristores que vocês estão aí na mão. Tá? Por exemplo, isso aqui é tudo do site fabricante, tá? É lá do manual dele. Aqui está a foto do retificador. Tá? É um gabinete, você abre. Estão aqui as placas. Passando mal aqui, ó. E aqui é um detalhe que não está legal. Isso aqui tá, ficou meio claro. Isso aqui são fusíveis cartuchos que a gente chama, tá? Cartucho não. Diazete não. NH não, tá? NH é o tipo de base, né? Tipo de alta capacidade de corrente. E é só pontos para a gente conhecer, né? Uma aplicação aí na área de transporte. Mas esse tiristor é exatamente o mesmo que você. O diagrama está tudo no circuito lá do. E já adiantando também assunto, tá? Aqui é um retificador de 6 pulsos. Aqui escrito em lugar. Aqui 6 pulsos. Aqui, ó. Retificador aqui, ó, de 6 pulsos. Tá? Ali na tela. É exatamente o retificador que a gente vai estudar. Esse aqui, ele é não controlado, ele só tem todos. Como é que eu sei? Pelo símbolo aqui, ó. Marcando aqui, tá? Esse é o símbolo do diodo. Ele só tem anode e catódo, não tem o gate. Tá? Quando formos estudar pistores, a gente vai ver que tem um terceiro terminal de gate. Terminando já. E energia renovável, para encerrar aqui o assunto, tá? Falei, tá? Energia eólica. A do vento varia, eu tenho que ter um conversor para manter essa frequência de saída constante. Retifico, uso um conversor CCCA e frequência de saída fixa para poder manter minha tensão de saída em 60 Hz. E energia solar nem se fala, né? A energia solar, o painel solar, a célula solar intrinsecamente gera corrente na forma de corrente direta. Só flui no sentido. Mas a minha instalação é corrente alternada. Flui no sentido e depois flui no outro. Alternando. Tem que ter outro conversor, CCCA. Então, quem tem, né? Você instala na sua casa, tem lá os painéis, tem lá o inversor de frequência. Ou on grid, né? Direto na rede, só tem um inversor, que ele controla o fluxo de energia para a rede e da rede para a residência. O painel para a sua residência. O excedente ele bota na rede. À noite não tem sol, então pelo grid, né? Pela rede. Tá? Se for off-grid, que é bateria,
o inversor, desculpa, não vai ser inversor por enquanto, vai ser um retificador, conversor CCCC, para alimentar as baterias, que a gente chama de controlador de carga. E a bateria vai servir de entrada para um inversor de frequência, para alimentar a sua instalação. Vai ver tudo isso com detalhes. Aqui outra aplicação, tá? Aí já na área de irrigação, tá? Agricultura. Solução até chinesa isso aqui, tá? Painel solar alimentando diretamente o inversor, que alimenta uma bomba de pulso. E aí a bomba de pulso recalca para uma torre ou para direto para irrigar as plantas. Quer dizer, se eu tiver muita área para irrigar, a bomba vai girar na sua velocidade nominal. Se eu fechar certas áreas, a velocidade diminui e a vazão diminui. Não precisa ser a vazão. Então entra o inversor de frequência para poder controlar essa velocidade da energia. Aqui eu colocaria uma bateria também, tá? O que ele deu aqui foi sem bateria. Bem, resumo, tá? Bora. Boa parte dos equipamentos eletrônicos, eletroeletrônicos, semicondutor de potência. Estou dizendo isso aqui, tá? Computador, celular, monitor, TV. A eletrônica industrial é baseada em semicondutores de potência. Ficou claro aí na apresentação. E seus respectivos conversores. A produção de energia renovável utiliza amplamente a eletrônica de potência. Da forma que a energia é produzida. Painel solar, corrente contínua. Instalação elétrica, corrente alternada. Tem que converter. O Brasil é um grande produtor de energia por fontes renováveis, tá? Quase 50%. Em países industrializados, aproximadamente 50% da energia elétrica é consumida por motores elétricos. Justifica de novo a gente está estudando eletrônica industrial, potência. Acionamento de máquinas pode ser feito a partir de conversores de potência. Mais alguma conclusão aí que vocês têm? Alguma ideia aí? Site? Próximo assunto, a gente vai ver, a gente vai iniciar a chave semicondutor. Vou chamar de revisão. A gente vai dar uma revisada nos semicondutores em geral, uma coisa bem rápida, e vai introduzir o conceito de chave semicondutor de potência. Você já estudou transistor, já estudou MOSFET, mesmo princípio, porém aplicados para potências mais elevadas, vamos dizer assim, cargas de maior potência. A gente vai ver lá qual o grande segredo da eletrônica de potência, somente é o fato de abrir e fechar um circuito, só que de forma de alta frequência. Para isso, eu não posso usar uma chave eletromecânica, vou usar uma chave semicondutor. Também chama de chave estática. Aí utiliza a eletrônica de potência. Ok? São as referências que a gente utilizou. Alguma pergunta? Para aqui.